Olá, entusiastas da eletrônica e amantes da história. Bem-vindos de volta ao canal Bluesmart Eletrônica. Hoje, embarcaremos em uma emocionante jornada pelas ondas do tempo para explorar a evolução do rádio e dos dispositivos de áudio ao longo dos anos. Antes de mergulharmos nessa viagem fascinante, convido todos vocês a se inscreverem no nosso canal, curtirem este vídeo e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo incrível sobre eletrônica e tecnologia. Esta história será contada em 3 partes, para que o vídeo não fique muito longo e cansativo. Na primeira parte, abordaremos como surgiu o primeiro gravador e reprodutor de som, para que você possa entender o porquê da necessidade da invenção do rádio. Na segunda parte, exploraremos os primeiros aparelhos receptores domésticos e sua evolução até os modernos players de streaming. Por fim, na terceira parte, vamos falar sobre a chegada do rádio ao Brasil e a evolução dos aparelhos e marcas importantes da indústria brasileira. Agora, preparem-se para voltar no tempo e descobrir como a invenção do rádio transformou a maneira como desfrutamos de música, notícias e entretenimento. Vamos lá! O primeiro gravador e reprodutor de som foi o fonógrafo. O fonógrafo foi anunciado por Thomas Edison em 21 de novembro de 1877, e teve a sua primeira demonstração pública em 29 de novembro do mesmo ano. O aparelho consistia em um cilindro com sulcos coberto por uma folha de estanho. Uma ponta aguda era pressionada contra este cilindro e, conectados à ponta oposta, ficava um diafragma, uma membrana circular, cujas vibrações convertiam sons em impulsos mecânicos e vice-versa, acoplado a um grande bocal em forma de cone. O gramofone é uma invenção do alemão Emil Berliner de 1887, que servia para reproduzir som gravado utilizando um disco plano, em contraste com o cilindro do fonógrafo de Thomas Edison. É um disco giratório coberto com cera, goma laca, vinil, cobre, entre outros, onde são gravadas por uma agulha as vibrações de um som emitido e afunilado em uma corneta, interligada a uma lâmina, a membrana, que sustenta a agulha. Com a emissão do som, o ar movimenta-se vibrando a lâmina, que faz a agulha riscar em forma de ondas a superfície do disco que está girando. De forma inversa, ao girarmos o disco já riscado, com outro tipo de agulha em contato, esta o lerá e transmitirá as vibrações para a lâmina, a membrana, cuja vibração, amplificadas pela corneta, fará emitir o som. O fonógrafo teve dificuldades na sua comercialização, pois Thomas Edison estava focado no projeto da lâmpada elétrica. Já o gramofone foi um sucesso de vendas em todo o mundo. A história do rádio começa efetivamente com Michael Faraday, que em 1831 descobriu a indução magnética. Em 1860, o escocês James Maxwell descobriu as ondas de rádio, que eram capazes de enviar som e fotos pelo ar. Porém, somente em 1886, essa solução foi apresentada pelo alemão Heinrich Hertz. Além disso, ele também mostrou a rápida variação da corrente elétrica para o espaço em forma de ondas de rádio. Porém, esta é a invenção mais polêmica do século. Em 1897, Nikola Tesla fez o pedido de uma patente. Ela lhe foi atribuída em 1900. Quando Marconi tentou a sua patente em 1900, teve a mesma recusada por ser muito semelhante à de Tesla. Porém, Marconi criou a sua própria companhia, com poderosos apoiadores, entre eles, Thomas Edison e Andrew Carnegie. Thomas Edison já havia tido uma disputa com o gênio Nikola Tesla, a qual perdeu. Nikola Tesla é o inventor da corrente alternada que usamos até hoje na geração e transmissão de energia elétrica. Thomas Edison achava que a corrente contínua seria a solução para a geração e transmissão de energia, mas fracassou. Em 1901, utilizando 17 patentes de Tesla, Marconi conseguiu realizar a primeira transmissão transatlântica da história. Em 1904, sem qualquer explicação plausível, o escritório de patentes reverteu a sua decisão e validou a patente de Marconi, tornando-o o inventor do rádio. No entanto, aqui acontece a mesma coisa na história da aviação. A criação do rádio também envolve um brasileiro, o padre Roberto Landel de Moura.
Landel de Moura é mais conhecido por ter feito as primeiras experiências documentadas de transmissão de voz sem fio em 1893, utilizando um dispositivo que ele mesmo inventou, chamado telégrafo sem fio. Essas transmissões ocorreram em Campinas, São Paulo, e envolveram comunicações entre uma torre transmissora e um aparelho receptor localizado a cerca de 8 km de distância. Embora suas realizações tenham sido notáveis, o trabalho de Landel de Moura não recebeu o reconhecimento merecido em sua época, e suas invenções não foram amplamente adotadas ou desenvolvidas posteriormente. No entanto, sua contribuição para o campo das comunicações sem fio é agora reconhecida, e ele é lembrado como um dos pioneiros da radiodifusão e das tecnologias sem fio. Não há um consenso sobre a autoria da criação do rádio, mas os principais cientistas vinculados são o italiano Guglielmo Marconi, o austríaco Nikola Tesla e o padre brasileiro Roberto Landel de Moura. No entanto, é necessário reconhecer que o modelo que conhecemos hoje reúne inúmeras pequenas invenções de diversos cientistas. De forma resumida, o rádio é composto por 3 tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. O objetivo de sua criação era de substituir o telégrafo com uma tecnologia que fosse melhor e mais rápida. No ano de 1896, a primeira companhia de rádio foi fundada em Londres, pelo cientista italiano Guglielmo Marconi, com a emissão e recepção de sinais sem fio. Logo, em 1897, Oliver Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitou a mudança de sintonia selecionando a frequência desejada. Um fato curioso: Marconi e sua esposa, Beatriz, haviam sido convidados pela White Star Line para viajar na viagem inaugural do Titanic em 10 de abril de 1912. Marconi sabia que o operador de rádio do Lusitânia era mais rápido e competente, por isso mudou sua passagem para este navio, que navegava 3 dias antes. Ao chegar a Nova York, no Lusitânia, Marconi soube que uma mensagem recebida por uma de suas emissoras trazia a notícia de um desastre no mar. Essa decisão o poupou de estar a bordo do Titanic com sua esposa e família durante o trágico naufrágio. A primeira transmissão tendo o conjunto Voz e Música por ondas de rádio ocorreu em dezembro de 1906, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi, contudo, o canadense Reinald Fessenden quem reproduziu por 1 hora conversas e música para radioamadores. Edwin Howard Armstrong em 1913 criou o circuito heteródino, que é o oscilador de válvula com circuito de reação, que melhorou a sensibilidade dos receptores de rádio. Em 1918 ele patenteou o circuito superheteródino, que no entanto, já havia sido criado anteriormente por Lucien Levy. Então ele perdeu a paternidade da invenção após uma longa disputa judicial. Em 1919, voltando para a casa da França, onde havia participado da guerra no serviço de telecomunicações do Exército dos Estados Unidos, viu-se envolvido em um julgamento com Lee de Forest, outro grande pioneiro do rádio, sobre a prioridade de inventar o circuito de alimentação. Após 12 anos de disputas judiciais, a prioridade foi dada a de Forest. Outra razão para disputas legais relacionadas às patentes apresentadas pela Armstrong tem sido a técnica de modulação de frequência. Durante a década de 1930, a única técnica de modulação difundida era a modulação de amplitude. Todos os equipamentos das grandes empresas de comunicações corriam o risco de se tornar obsoletos. Por esta razão, houve uma desconfiança inicial da nova alternativa de Armstrong. A FCC, comissão encarregada de atribuir uma banda à técnica de FM, optou pela atualmente em uso 87,5 a 108 MHz, embora Armstrong tenha demonstrado a real conveniência de uma distribuição de frequência diferente, a fim de reduzir seu tamanho. O Regenerative Receiver ou receptor regenerativo, desenvolvido pelo inventor americano Edwin Armstrong em 1914, foi um tipo de receptor projetado para receber transmissões de rádio de amplitude modulada AM, e foi um marco importante na história da radiodifusão. A faixa AM é correspondida entre 500 e 1600 kHz. Já a FM está entre 88 e 108 MHz, Japão 76 a 90 MHz, sua resposta de frequência é maior e seu alcance menor, sendo o oposto da AM. Portanto, o rádio AM veio primeiro que o rádio FM. O que é SW, MW, LW? O SW, na verdade, pode-se dizer que é uma simples chamada curta. A declaração correta deve ser de alta frequência, HF é mais apropriado. O comprimento de onda de rádio SW variando de 200 a 600 metros, e o comprimento de onda de HF é de 10 a 100 metros. MW refere-se à frequência de ondas de rádio denominada onda média, também conhecida como frequência intermediária MF, ou seja, ondas de rádio com frequência de 300 kHz a 3 MHz.
Ele pode se propagar na forma de ondas do céu refletidas pela ionosfera, ou pode se propagar na forma de ondas terrestres ao longo da superfície da Terra. Onda longa LW, da mesma forma, uma frequência mais baixa do que a mmW, entre 150 kHz a 284 kHz como o espectro de transmissão é usado, o comprimento de onda está em causa, é cerca de 1.000 a 2.000 metros, e entre 200 a 600 metros em comparação com aparentemente LW. Então, coloque este espectro de rádio chamado de ondas longas. LW refere-se a ondas longas, também conhecidas como baixa frequência LF, ou seja, ondas de rádio com frequência abaixo de 300 kHz. Como as ondas longas são absorvidas pela ionosfera na atmosfera, elas se propagam principalmente ao longo da superfície terrestre com baixa perda de propagação e forte capacidade de difração. Ondas ultralongas com frequência inferior a 30 kHz podem viajar ao redor da Terra. Um sinal AM pode ser de onda longa LW, onda média MW ou onda curta SW, dependendo se a frequência da onda portadora é baixa, média ou alta. Sinais de onda média MW são transmitidos usando modulação de amplitude AM, e os termos são usados de forma intercambiável. Mas AM e MW não são iguais. Amplitude modulada AM e onda média MW medium wave são os reais significados das siglas. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder a segunda e terceira parte dessa história, aqui no canal Bluesmart Eletrônica. Tudo o que estudamos aqui até o momento foi uma breve introdução de como foi inventado o rádio. Os personagens da história que marcaram a geração, cada um com sua contribuição para os receptores que conhecemos hoje. Apesar das polêmicas e brigas judiciais, não podemos descartar nenhum desses gênios inventores que trabalharam arduamente para que a invenção do rádio fosse progressivamente melhorada. No próximo vídeo, vamos abordar as marcas que começaram a comercialização do radioreceptor, desde os rádios a bateria, indução, e até os alimentados por corrente elétrica. Espero que tenham gostado desta fascinante e completa introdução à história do rádio. Esperamos todos vocês na segunda e terceira parte deste vídeo. Até breve!